Ele é argumentista, produtor, realizador, lidera a Via TV Entertainment, produtora portuguesa responsável por formatos como Amnésia, O Diário de Sofia, A Família Ventura, Os Jogadores, nomeado 3 vezes para os prêmios Emmy. Me corrige se eu estiver errado, porque eu tive que ir à Wikipédia. Levou para casa 2 prêmios Kids Screen e é também autor de best-sellers, com 21 livros publicados e 1 milhão de exemplares vendidos. Bem-vindo, Obrigado. Nuno Bernardo. Obrigado. Nesse momento ele está em Dublin. Exatamente. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Quase não é boa tarde, né? É boa tarde também. Aqui 4 da tarde. Estamos com os fusos todos trocados, Sim. mas é boa tarde em todo lado, porque é meio-dia já no Brasil. E aí, como é que tá aí o tempo? Tá bom? Aqui tá chuvoso. Muito frio, muito frio. Não está chuvoso, hoje por acaso está um dia de sol. Antes desta entrevista estive num café, mas estava numa esplanada, mas estava muito frio. Tive que voltar a casa. Olha, vamos lá pelo começo, porque argumentista gosta também, às vezes, de seguir a cronologia, e eu gosto muito de ter as coisas ordenadas. Há quantos anos você começou a escrever, Nuno? Escrever profissionalmente há uns 20 anos, 2 décadas. De escrever, sempre escrevi histórias, lembro-me desde a escola primária, participava muitas vezes em concursos interescola, julgo que as editoras, especialmente a Porto Editora, lembro-me da 3ª ou 4ª classe, de fazer concursos onde os alunos das escolas podiam participar. Eu lembro-me desde aí ter começado a participar nesses pequenos concursos de contos, coisas de criança, e de criar as minhas próprias histórias. E lembro-me também muito, na escola secundária, lembro-me de muitas vezes, quando as aulas eram muito aborrecidas, eu perder a atenção das aulas e passar o tempo a escrever histórias em vez de estar a ouvir aquilo que os professores diziam. Mas profissionalmente, mais há 20 anos, quando criei a Beactive, porque achei que fui fazendo várias coisas, trabalhei em publicidade, trabalhei na organização de eventos, em marketing, mas trabalhei também na televisão por cabo, na TV Cabo, num projeto de televisão interativa, mas achei que estava na altura, tinha na altura, se não me engano, 26, 27 anos, de começar a contar as minhas próprias histórias, mas de uma forma profissional e fazer disso uma carreira. Certo. E hoje você lidera a sua produtora, mas o sonho era ser um realizador, um grande produtor, ou mesmo contar histórias através da escrita? Qual era o sonho de menino? Era contar histórias. Eu acho que o ser produtor é um bocadinho a consequência desse trabalho, ou seja, para eu poder contar as histórias que as quero contar e não estar dependente de outras pessoas, acabei por me tornar produtor, ou seja, de poder não escrever e deixar as histórias na gaveta, ou escrever e enviar para uma série de produtoras e não ver nada a acontecer. Achei que a melhor forma de poder ter esse controle, de poder escrever aquilo que queria escrever, a melhor forma era também de conseguir produzi-las e fazer esse esforço adicional de as tornar produtos, sejam eles livros, filmes ou séries de televisão. E você está há muito tempo fora de Portugal, você já vive essa conexão internacional há algum tempo. Como é que foi isso na tua vida? Foi para fora para estudar? Foi em busca de trabalho? Como é que foi isso? Não, a minha carreira mais internacional ou as experiências internacionais que fui tendo em termos do audiovisual, eu estudei em Portugal, eu comecei a trabalhar em Portugal, surge essencialmente com o Diário de Sofia. Numa primeira fase, com o Diário de Sofia foi, ao fim de 2 anos em Portugal, ter achado e achar que o projeto era único, o projeto que estava a ter algum sucesso em Portugal era único a nível internacional e que faria sentido ir apresentá-lo aos fóruns, às feiras deste setor, e foi aí que a caminhada do Diário de Sofia começou em 2004, e a partir de 2006, quando o Diário de Sofia foi vendido à Sony Pictures, foi começar
a exposição que o Diário de Sofia passou a ter a nível internacional e o facto de uma pequena empresa produtora portuguesa ter feito um contrato com uma major de Hollywood, começou a abrir um conjunto de portas e acabei por expandir a atividade, acabei por estar alguns anos a produzir e a coproduzir no Canadá, vivi em Londres mais de um ano também a produzir o Diário de Sofia para o mercado inglês, em Dublin acabei por começar também a produzir algumas séries para o canal público, no Brasil, onde produzi também uma versão do Diário de Sofia, depois mais tarde do Castigo Final. Foi um pouco a consequência desse sucesso inicial do Diário de Sofia, ter aberto um conjunto de portas, e depois foi a questão de ir aproveitando estas ligações, este network que se foi criando para também conhecer um bocadinho aquilo que era o mercado internacional de entretenimento, os hábitos e como se produz no Canadá, que é diferente da forma como se produz no Brasil, que é diferente da forma como se produz em Portugal. E desenhar esse projeto, esse é um projeto assim um pouco fora da caixa. Como foram as primeiras reuniões? As pessoas receberam bem ou Não, estranharam? Assim? eu passei um ano a colecionar cartas de rejeição. Imagino, teve que desenhar, literalmente. No caso do Diário de Sofia, ele começa em 2002 com a ideia de fazer algo. Claramente não era a ideia que acabou depois o projeto por ser no final, mas era já a ideia de contar uma história na televisão e ao mesmo tempo deixar que os espectadores pudessem interagir com essa história através da internet e dos telemóveis. E claramente, quando tive as primeiras reuniões, tive a sensação de que as pessoas não estavam a perceber o que é que eu estava a dizer. Questões tão simples como nós para cada episódio vamos ter que entregar 2 cassetes, que era o episódio A e o episódio B. Isso, explicar isso à emissão, que normalmente recebe a cassete um mês antes ou uma semana antes e coloca na regi e que só tem uma cassete do programa, dizer não, vocês têm que ter 2 cassetes prontas, porque 5 minutos antes do programa ir para o ar, alguém lhes vai dizer que vai ser a cassete A ou a cassete B. Era algo que nunca tinha sido feito. E fui colecionando algumas cartas de rejeição. Depois, na altura, estava a trabalhar com a Ótimos. Hoje em dia, com a evolução do mercado, faz parte da nós, mas havia esta operadora de telecomunicações chamada Ótimos e estava a trabalhar com eles noutros serviços. Cheguei aqui, ainda era Ótimos. Sim, e desafiei de fazermos algo um bocadinho mais pequeno, que era criar este Diário de Sofia no portal, que na altura era o portal Clix, que fazia parte também da Ótimos, da Sonaicom, criar esta história diária no portal da Clix, ao mesmo tempo adicionar esta interatividade para clientes da Ótimos através do telemóvel, e na altura, que era Ótimos, que era o Clix, o target eram adolescentes, essencialmente porque foi o último operador a chegar ao mercado, para mim era o melhor parceiro que poderia ter, porque a maior parte dos clientes, ou grande parte dos clientes eram jovens e adolescentes. E depois também consegui desafiar uma revista que existia na altura, que era a revista Ragazza, que era uma revista de adolescentes, para também se juntar ao projeto e uma vez por mês publicar uma espécie de artigo, de coluna, de rubrica da jovem personagem. E foi assim que o projeto começou e viveu durante alguns meses. E depois acabei por ter alguma sorte, que foi quando decidimos, ok, agora vamos ter que dar uma cara à Sofia, vamos ter que encontrar jovens que sejam jovens atrizes e atores que possam dar cara a estas personagens. Fizemos um casting aberto ao público, e estamos a falar de início de 2003, e ninguém fazia castings para a internet, porque a internet não tinha vídeo na altura, não havia YouTube, não havia Facebook. Eu acho que o Zuckerberg ainda estava ainda no jardim de escola, por isso não havia essa lógica de produzir conteúdo audiovisual para a internet. E esse casting inicial acabou por ser talvez um daqueles golpes de sorte, porque nós fizemos no Porto, e no Porto participaram acho 400, 500 jovens, mas em Lisboa ultrapassamos os 1000 jovens, e fizemos na 24 de Julho, numa antiga discoteca que eu já não sei se existe, e na altura 1000 jovens na 24 de Julho, parava a 24 de Julho e criou alguma confusão, veio a polícia, e com a polícia vieram os canais de televisão,
e com isso começou aquele pequeno fenómeno que existia na internet acabou depois por dar o salto passou a ser falado nos mídias tradicionais. Lembro-me que a SIC chegou a fazer uma reportagem sobre o projeto no Jornal da Noite. Estamos a falar que no Jornal da Noite na altura teria 1,5 milhão de espectadores. Fomos capa de alguns jornais e a partir daí o projeto, que era um projeto de nicho para adolescentes que vivia na internet e que a maior parte das pessoas não conhecia, passou a ser algo que a maior parte das pessoas já tinha ouvido falar, e a partir daí algumas das pessoas que na altura disseram não começaram a ligar a dizer por que não fazer isto ou por que não fazer aquilo. E a partir daí o Diário de Sofia ganhou um programa de televisão na RTP, ganhou um programa de rádio na Antena 3, começamos a editar a nossa própria revista, fizemos livros, editamos mais da coleção do Diário de Sofia e dos spin-offs, acho que cerca de 19, 20 livros. Houve uma empresa que licenciou a marca e houve mais de 20 produtos com a marca Diário de Sofia, produtos desde pijamas para adolescentes, capas para celular, para telemóvel, diversos produtos que eram vendidos nos supermercados. E a partir daí desse sucesso começamos a licenciar, porque era algo na altura que não era... Falava-se muito já da convergência, do multiplataforma, mas não havia grandes exemplos. Basicamente tudo aquilo que se falava de multiplataforma era pegar no programa de televisão e colocá-lo no telemóvel e colocá-lo na internet. E este programa era diferente, porque não era pegar no mesmo conteúdo televisivo e espalhá-lo igualmente nos diferentes dispositivos, mas era em si ter diferentes conteúdos de acordo com o dispositivo. E a partir daí comecei, a partir de 2004, acho que foi a primeira apresentação pública no MIPCOM, a partir daí comecei a apresentar nas conferências internacionais, e a partir daí começaram a surgir os primeiros contactos, e em 2006 o projeto foi vendido à Sony Pictures. Uma ideia portuguesa, antes da gente falar em Netflix. Isso muito antes. Muito antes da gente falar em Netflix, eu acho incrível. E os jovens, né, que às vezes são deixados de lado, assim, no conteúdo português. A gente trabalha pouco, quer dizer, trabalhou-se com morangos, mas depois não voltou a pegar nisso, mas recentemente tentamos o Massa Fresca, mas não acabamos de trabalhar. Depois teve também Água do Mar, né, mas são ondas e depois não terminamos de insistir e continuar trabalhando. Como é que está rolando teu projeto novo? Você está aí trabalhando ele? Sim, está-se a trabalhar por aqui. Aqui, mostra. Colégio do Templo. O Colégio do Templo nasceu como uma ideia para uma série de televisão. Tem estado a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos como uma possível série de televisão, mas no ano passado, com a pandemia e o facto de estamos todos fechados em casa e ser impossível filmar, voltei a fazer aquilo que mais gosto de fazer, que é escrever, e aproveitei o facto de não podia filmar para passar a história da série a livro, e consegui desafiar a editorial Presença, o livro editado pelo Manuscrito, mas é uma marca da Presença, desafiar os parceiros habituais, que já foram parceiros do Diário de Sofia e de outras obras, para lançar esta história em livro, e felizmente tem sido um sucesso. Posso já avançar que já estou a trabalhar no segundo, para ser lançado na primavera do próximo ano, e está a ser um projeto de sucesso, e está a ser um bocadinho... Eu não digo voltar às origens, mas é lógico que com o trabalho que foi feito a nível internacional, a partir de 2009, 2010, já não podia dedicar tanto tempo à escrita de livros, e foi preciso vir uma pandemia e fechar-me em casa para poder voltar a escrever e poder ter o tempo necessário para escrever um livro. Pois, você é um contador de histórias e tem que voltar às origens, e os miúdos não podem parar de ler, não é? E não paro, eu acho que não param. A receptividade tem sido fantástica ao livro, porque eu acho que eles nunca deixaram, e falamos há pouco de Morangos com Açúcar, Massa Fresca, e o facto das experiências, especialmente a nível de televisão, para um público infantil-juvenil em Portugal, serem intermitentes. Mas o problema é que os miúdos não são intermitentes, ou os jovens não são intermitentes, ou seja, eles gostam de alguma continuidade. E aquilo que eu acho que falta, e aquilo que eu sinto das conversas que vou tendo com os canais de televisão, é um bocadinho este círculo vicioso, que é, ok, nós fazemos algo
algo não funciona, por isso, como não funciona, não vamos fazer mais. E aí, E esse é o não problema. podemos desistir, não é? Não, porque eu acho que não devemos, porquê? Porque se desistem, estão a desistir do seu público futuro. Acho que estão, se não cultivam o público de amanhã, não é? Acho que é um grande problema. Eu não tenho a responsabilidade de gerir canais públicos ou privados, mas estaria preocupado se eu perco o público abaixo dos 30, 35 anos, porque onde é que está a longevidade do meu projeto televisivo, onde é que está a longevidade do meu projeto de mídia? Porque se eu não trabalho um público jovem, e se o deixo desde ter a idade assumirem outros hábitos, e assumir os outros hábitos é as plataformas digitais, é as plataformas de streaming, no futuro próximo, e no futuro próximo não estou a falar de 1 ou 2 anos, mas daqui a meia dúzia de anos esse público já não voltará à televisão. Não voltará à televisão de uma forma da forma tradicional, da televisão generalista. Exato. E por algum motivo, Monteiro Lobato deixou uma obra tão espetacular e foi aprimorando a escrita e fez tanto sucesso, e o Maurício de Souza também, e o Harry Potter emplacou tantos, e você com o colégio também. E olha, como nós não nos falamos há algum tempo, nos perdemos, foram uns anos loucos depois de Gabriel, como foi a repercussão de Gabriel? Também um filme para jovens? Sim, é sempre um pouco ingrato, porque claramente pelo impacto que nós tivemos pré-estreia do filme, em termos da banda sonora, em termos da música do Vado, que lançou alguns meses antes, da receptividade que o filme teve numa fase inicial nas redes sociais, depois vendo o número de bilhetes vendidos, há sempre ali uma sensação de alguma desilusão, porque percebemos que não houve essa conversão do público que falava do filme, do público que comentava, do público que via o videoclipe. Estamos a falar de um videoclipe que nos primeiros 2 meses ultrapassou 1 milhão de visualizações. Depois percebemos que muito desse público é um público que se calhar já não ia e já não vai ao cinema, e por isso o número de bilhetes vendidos ultrapassou os 10 mil, mas não foi aquilo que nós estávamos à espera. Claramente fui percebendo ao longo depois da vida do filme que o filme acabou por encontrar o seu público, quer quando ele depois estreia na televisão por cabo e agora mais recentemente no início deste ano na televisão pública. Acabei por perceber que realmente o público que nos seguia neste processo inicial e que não foi vê-lo ao cinema acabou por ver e assistir ao filme depois nas outras plataformas onde o filme acabou por ser exibido. Mas é um pouco isso, é o cultivar, e então se a televisão tem estado muito afastada dos jovens, o cinema em Portugal eu acho que ainda mais afastado está, porque são produzidos muito poucos filmes para jovens e adolescentes, e claramente é o público que mais vai ao cinema hoje em dia, mas é o público que cresceu e está muito habituado única e exclusivamente a ver produto importado, e por isso é muito complicado vender um filme português, mesmo que seja um filme português para jovens ou adolescentes. É isso. Você falou uma coisa que o público está acostumado a ver um produto muito importado. O que você sente que falta para o cinema português hoje conseguir ir mais longe, não? Ter mais representatividade? Acho que é mais uma. Acho que é essa representatividade que se calhar falta, que é haver mais diversidade no cinema português. Existe um tipo de filmes, e eu acho que isto tem muito a ver com o facto de haver um financiador. O cinema português tem um financiador, e como qualquer financiador tem o seu gosto, tem as suas preferências, tem as suas motivações, e por esse motivo grande parte dos filmes que estão dependentes de uma apenas fonte de financiamento acabam por se limitar e acaba por limitar muito os géneros e o tipo de cinema que é produzido. Depois, como estamos a falar de um tipo de financiamento que é feito através de
de júris, não é? São júris que escolhem os filmes que se devem ser financiados ou não, e eu percebo que para um júri, não é? E estamos a falar de um júri que terá 40, 50, 60 anos, não é? Um júri não vai gostar, não é? Não vai aprovar, ou terá mais dificuldade a aprovar um filme para jovens ou para adolescentes, ou um filme infantil, porque não gosta, não é? Não é o tipo de cinema que gosta. É lógico que um júri que decide que tipo de filmes que são ou não são apoiados vai apoiar os filmes que quer ver. Acho que é natural. Sem crítica nenhuma aos júris, mas eu se tivesse o poder de decidir que filmes é que são feitos, ia decidir os filmes que eu quero ver na sala de cinema. E por isso, claramente, um filme, e eu tive essa experiência ao longo dos anos, um filme infantil ou um filme juvenil não tem a preferência, porque não é o público, não é? O júri que vai avaliar e que vai dar uma avaliação não percebe o género, não está minimamente interessado em ver o filme, não é isso que o motiva, por isso cria-se mais uma vez este ciclo vicioso. E por isso temos esse problema, que é, temos uma fonte de financiamento única, não é? Existem algumas exceções de filmes que não são apoiados pelo ICA, mas são muitas vezes projetos esporádicos que apostam muito na comédia e num certo tipo de cinema que se quer popular e que muitas vezes também não se torna popular por isso. Isso claramente vai afastando. Eu acho que, por outro lado, é também um pouco o marketing dos filmes, que é a dificuldade que é para um filme português ter acesso às plataformas de divulgação, não é? A dificuldade que é para um filme português aparecer nos telejornais, aparecer o realizador ou o elenco aparecer num talk show. Como não existe esse trabalho, existe se calhar para meia dúzia de atores e meia dúzia de realizadores, mas não existe uma forma tão aberta para a maior parte dos cineastas. A maior parte dos filmes portugueses, para a maioria da população, passa ao lado. Eles nem sequer se apercebem, a maioria da população nem sequer se apercebe que existe um novo filme português nas salas de cinema, porque não existe a divulgação necessária. Os talk shows entrevistam quase todo tipo de artistas, mas raramente entrevistam realizadores e atores de cinema. São capazes de mais facilmente entrevistar concorrentes de reality shows ou outro tipo de artistas, mas cinema acaba por não vemos isso nos talk shows diários da manhã ou da tarde, raramente vemos isso nos talk shows da noite, e por isso torna-se muito difícil divulgar os filmes. E não sei se você também às vezes tem essa sensação de que às vezes precisamos quase que escalar um elenco altamente televisivo para conseguir levar a plateia para a sala de cinema, e depois temos a sensação de estar vendo novela na grande tela também, não é? Sim. E a magia não se dá, porque é aquela sensação da gente estar vendo aqueles mesmos personagens transitando na... Bom, a mim pelo menos faz uma grande confusão, porque os americanos e os europeus são fantásticos às vezes. Quer dizer, a Netflix faz isso com a gente o tempo todo. Lança séries com caras limpas e promove uma experiência incrível para o espectador, em que nós não estamos totalmente viciados naquela cara, com personagens marcados, com tantas... com aquela galeria, né, que o ator chega antes do personagem. E às vezes sinto que isso acontece muito com o cinema português, porque todo o elenco está muito marcado pela sua experiência da novela, com seu currículo de novela, e o cinema fica muito com esse ranço, né, da gente não ter essa oportunidade. Mas eu aí não posso culpar os atores, porque eu... Não tem nada a ver com os atores, tem a ver com a forma como o dinheiro é distribuído e com E porque o que somos obrigados a fazer. Para ser ator em Portugal tem que ser ator de novela, porque existem muito poucos atores que conseguem... Não dá para pagar as contas, né? Se você não fizer novela. Exatamente, conseguem sobreviver sem serem atores de novela, por isso não se pode criticar os atores, mas claramente existe isso, até porque... Não, mas isso não é em Portugal, isso é quase que em todo lugar, não é? E depois, imagina, até com tempos de pandemia, se os atores não tivessem com novelas, iam estar fazendo o quê? Exatamente, da onde estaria vendo? Aliás, o teatro voltou a funcionar muito recentemente, sim. Pouco.
Então, até mesmo em termos de direitos e isso tudo, da onde estaria vindo o dinheiro? Isso é uma loucura. Mas pronto, tem que ter outra solução, não é? Sim. Tem que ter Não, mas outra é solução. um pouco aquilo que eu falava do marketing, porque como só existe um conjunto muito limitado de caras que conseguem ter esse espaço mediático, ou seja, há um conjunto de atores que são conhecidos pelo seu trabalho contínuo em novelas, que conseguem depois, se estiverem envolvidos num filme, conseguem então entrar nesses talk shows e conseguem ser um nome suficientemente grande para que quem faz as marcações dos talk shows, quem faz a marcação dos programas de dia, quem faz a marcação das entrevistas para a rádio ou mesmo para a imprensa, e por isso acaba muitas vezes por esses atores serem escolhidos para um papel num determinado filme, se calhar não porque são o ator mais ou a atriz mais indicada para aquele papel, mas porque quem está a criar o filme sabe que se tiver esse ator, quando o filme estrear, terá maior facilidade em conseguir essas entrevistas que são essenciais para que o filme seja divulgado. Pois, mas também devia pesar na balança o nome do diretor, o nome do diretor de fotografia, o currículo do autor, isso tudo ter tanta relevância quanto o ator que está ali, não é? E não só o ator que está ali ou o número de seguidores que a gente hoje discute tanto na hora de escalar o raio do elenco, porque isso está ficando muito chato, não é? Certo, Para Carla, levar o público para a sala, quer dizer, porque mas no repare, final. se olharmos hoje em dia, Portugal tem não sei quantos canais de cabo e não sei quantos canais de notícias e claramente pelo custo de produção nós temos não sei quantos talk shows de diários, semanários e programas noticiosos que misturam entretenimento com notícia. Pense num ano quantas vezes viu um diretor de cinema a ser entrevistado para promover o filme. Não vê. É muito raro ver se calhar o António Pedro Vasconcelos, porque é um nome já consagrado na nossa cinematografia, mas há muito poucos nomes de realizadores que, quando têm um filme, são chamados para poderem dar entrevista na SIC Notícias, na TV 24, na RTP3, nos canais de cabo, nos canais generalistas. Não existe, e se não temos acesso a esses canais, é muito difícil promover um filme português. É verdade. Lutar mais para essa classe ter mais espaço, com Sim, certeza. Nuno, vamos falar um pouquinho aqui de castings e sala de teste, né? Um lugar que sim, o ator às vezes teme tanto, deseja tanto chegar lá. sim. Uma dica para quem está nessa luta, época de pandemia, os atores foram um pouco testados e agora Sim, o mercado está aquecendo de novo, eles sim. estão voltando a ter oportunidade, passou aí o pânico da tal da self-tape. Uma dica para quem vai para a sala de teste. Eu posso falar por mim, não sei se a Nick Por irá você, ajudar por muito. você. Não sei se irá. Eu quando entro num casting, ou seja, existe já uma ideia daquilo que, ou seja, tenho uma visão, não é? Sabe, porque muitos dos projetos acabam também por ser ou guionista ou co-guionista, com o autor, por isso tenho uma ideia na minha cabeça, idealizei aquela personagem, às vezes escrevo para um determinado autor, uma determinada atriz, outras vezes não é específico, mas tenho uma determinada imagem na minha cabeça. E por isso é um pouco ingrato para os atores que vão fazer, ou para as atrizes que vão fazer o casting, porque existe logo aquela, mesmo não seja planeado, e se a pessoa não enquadrar naquele perfil, acaba por um bocadinho entrar já em desvantagem. Aquilo que, todas as sessões que fui fazendo, aquilo que torna e que muitas vezes faz escolher um determinado ator ou uma determinada atriz, pelo menos passando para uma fase seguinte, é o facto de me lembrar da pessoa. É ter algo que a torna única. E muitas vezes eu costumo dizer, e muitos dos meus projetos são adolescentes, por isso ao longo dos anos fui fazendo casting com dezenas de jovens adolescentes, jovens atrizes adolescentes, e às vezes é um pouco aborrecido, porque numa tarde vejo, por exemplo, 30 atrizes, e as 30 atrizes têm o mesmo corte de cabelo, aparecem vestidas da mesma forma, com os mesmos tiques, com a mesma dicção, ou seja,
Eu não me vou lembrar da 14ª que vi, porque é exatamente igual à 13ª e à 15ª. E muitas vezes as pessoas que eu me lembro são as pessoas que ou porque têm um aspecto visual diferente, ou porque vestiram uma roupa diferente, ou porque fizeram um esforço e leram o papel da personagem e viram no guião, no roteiro, viram qualquer descrição e levaram uma t-shirt. Eu lembro-me que para uma série havia uma personagem, e algures no texto havia a personagem tinha vestido uma t-shirt dos Ramones. E uma das atrizes apareceu com a t-shirt dos Ramones. Eu fixei aquela atriz porque fez algo diferente, porque apareceu com a t-shirt, percebi que trabalhou a personagem, percebi que leu pelo menos o que é que estava escrito. E todas estas pequenas coisas, quando no final do dia vimos 50 pessoas, temos 50 fotos, é importante, quando estamos a olhar para as 50 fotos em linha, eu lembro-me daquela cara, eu lembro-me daquela pessoa, porque fez isto, porque fez aquilo, porque disse, porque foi mais divertida, porque esteve mais à vontade. E o conselho que eu posso dar é um pouco esse, é ser diferente, ter qualquer coisa que faça que no final de um dia, pensar que do outro lado está alguém que nessa tarde ou nessa manhã, ou ao longo desse dia, dessas 8, 10 horas, viu 50, 70, 100 pessoas, pensar que as probabilidades vão aumentar se no final do dia o diretor de casting, o diretor, a equipa se lembrar daquela intervenção. Porque muitas vezes, a certa altura, todas as pessoas parecem iguais. É verdade. Tentar manter, de alguma forma, né, a sua autenticidade. Sim. E para quem hoje a gente vive uma vida de equipe, né, tem tanta multitarefa, gestão do tempo, falar um pouco de gestão do tempo, porque você é Sim. produtor, guionista, realizador. Como é que você faz assim a gestão da sua agenda? Porque conjugar esse lado da realização, do processo criativo com a parte da execução. Você tem assim Sim. alguma receita para se manter criativo e produtivo? A escrita normalmente surge por etapas, ou seja, há períodos, semanas ou meses, onde a escrita nunca consegue ocupar 100% do tempo, mas ocupa 40%, 50% do tempo. Aquilo normalmente, quando existem períodos de escrita, aquilo que eu tento fazer na gestão do tempo é a escrita ser a primeira coisa do dia. Ou seja, ser aquela atividade que eu faço quando acabei de acordar, ainda não fui inundado pelas preocupações normais do dia a dia que vão surgindo ao longo do dia, os telefonemas, as chatices que muitas vezes acontecem, e por isso tento que o período de escrita seja o período do inicial do dia. E depois deixar que as tarefas mais burocratas, mais aborrecidas, entre aspas, aconteçam da parte da tarde e ao longo do final da tarde. Quando, por exemplo, e no caso do Gabriel isso aconteceu, que é a partir do momento, por exemplo, em que eu entro no set e estou a fazer a direção, aí o trabalho do produtor quase que desaparece, aí depois é o chefe de produção, o diretor de produção que assume a produção, e aí sou exclusivamente 90% do tempo sou o diretor e estou focado nesse trabalho, porque não dá para estar sim, Delega bastante, né? sim, Puxa vida, obrigada mesmo. nada. Que as suas histórias cheguem a muitas pessoas, que o colégio possa vir a série. Sim, esperemos que sim. Tudo indica que virá no futuro. Não é? Sim. E que você colha os frutos disso tudo rapidamente, né? Sim. Ou o mais breve possível. E que saiam daí muito mais 21 projetos para os próximos anos, que com certeza tem muitas ideias nessa cabeça, eu tenho certeza que sim. Tá? E que você continue encontrando as pessoas certas. Isso. E que seja reconhecido aqui, aí e onde você estiver. Te desejo tudo de bom. Muito obrigado. Tá? Que está começando um ano novo e com Sim. certeza tem muita coisa boa por aí. Tá bom.
Um beijo grande. Obrigado, beijo, Carla.